programa desta semana mostra as novidades e avanços da medicina, o pioneirismo dos hospitais em diversos tratamentos e os investimentos em tecnologia que contribuem para melhorar o diagnóstico de várias doenças. Agora, no Minas Movimenta. Sem dúvida, uma das áreas que mais evoluíram com o avanço da tecnologia foi a medicina. Diagnósticos por imagens e tratamentos, antes impossíveis de serem realizados, surgiram para melhorar a nossa saúde. O Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, como poucos no mundo, integra pioneirismo, tecnologia diagnóstica e terapêutica. O resultado é um tratamento cada vez mais otimizado e personalizado. O Vila da Serra oferece um dos centros de medicina reprodutiva mais modernos da América do Sul. E no bairro Santo Agostinho, a nova unidade do Mater Dei já está quase pronta e vai se tornar um centro de excelência em oncologia e radioterapia em todo o Brasil. O Hospital Mater Dei vai inaugurar agora, em 2014, a Unidade Contorno, um parque completo de exames de diagnóstico e imagem e um centro de excelência em oncologia e radioterapia. A rede Mater Dei vai contar com 643 leitos, 39 salas de cirurgia, 2 helipontos e um pronto-socorro com capacidade para atender mais de 3.000 pacientes por dia. Quantos empregos vão ser gerados nessa nova unidade? Nós estamos imaginando que o Hospital da Contorno, quando estiver em pleno funcionamento, deve ter mais de 2.000 funcionários e o grupo de médicos que vai atender na rede Mater Dei, que é a unidade Santo Agostinho e a unidade da Contorno, deve chegar perto de 5.000 médicos. Vocês têm planos também para outras unidades? É nosso objetivo, ampliar realmente a atuação da rede para locais onde a gente entende que há necessidade de um atendimento hospitalar mais estruturado. Nós já identificamos 2 áreas, uma delas no município de Nova Lima, antes ali do Miguelão, antes de Alphaville, e também na região de Betim, Contagem. Doutor Henrique, quando se fala em saúde de ponta no Brasil, vem logo à mente das pessoas São Paulo, que inclusive recebe um grande fluxo de pessoas de outros estados e até mesmo hoje de outros países que vão ali buscar um atendimento de excelência. Você acha que Belo Horizonte pode caminhar para ser um modelo similar? Nós estamos convencidos que em relação à qualidade do atendimento, do produto da saúde, Belo Horizonte tem médicos tão bons quanto São Paulo. Belo Horizonte tem muitas facilidades tão adequadas para se tratar como São Paulo. O que a gente acha que faltava um pouco eram algumas facilidades sob o aspecto de estrutura hospitalar. E você acha que Belo Horizonte pode se tornar um centro de excelência em relação ao território nacional? Quer dizer, as pessoas, às vezes uma pessoa que está em Goiás, Mato Grosso, em vez de procurar São Paulo, procurar Belo Horizonte? Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, porque Belo Horizonte tem uma localização privilegiada. O corpo clínico e os médicos da cidade, a nível nacional, a gente que participa muito de congresso médico, de reuniões científicas, o médico mineiro ele é tido como um profissional sério, competente, bem formado e que hoje está no mesmo nível de qualquer profissional de São Paulo, do Rio, de qualquer outra região do país. E me fale um pouquinho das ações sociais do Grupo Mater Dei. O hospital tem uma preocupação muito grande com as questões sociais, Então existem realmente, por exemplo, algum apoio que a gente dá para algumas creches, apoio que a gente dá para lar de idosos, principalmente no interior de Minas, Nós temos um Dia Internacional de Combate ao Câncer, em que nós oferecemos, principalmente câncer de mama e próstata, que são os 2 mais prevalentes na mulher e no homem. Nós oferecemos atendimentos gratuitos para
população que nos procura com palestras, com mamografias para as mulheres, com exames de próstata e ultrassom para os homens. A nova unidade vai contar com modernos equipamentos de tomografia, ressonância magnética, ultrassom e raio-x. O hospital terá ainda uma sala híbrida com hemodinâmica completa para a realização de pequenos procedimentos cirúrgicos em um único ambiente. O controle eficiente de infecções hospitalares ganhará o reforço da alta tecnologia. Acreditamos que toda essa tecnologia, toda essa modernidade só tem sentido se ela estiver a serviço do ser humano, né? E para estar a serviço do ser humano, a pessoa tem que ser tratada de uma maneira diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. E o ambiente hospitalar, os médicos, as pessoas que atuam dentro do hospital têm que ter essa sensibilidade de perceber que realmente a pessoa tem que ser tratada de acordo com as necessidades que ela requer para aquele determinado atendimento. Qual o desafio de se manter no topo e de procurar cada vez mais inovar? O desafio é não relaxar e não deitar em berço esplêndido nunca. É sempre saber que tem sempre alguma coisa a melhorar, tem sempre alguma coisa para estar atrás e para crescer e para contribuir, porque a medicina e a saúde, o atendimento à saúde, não é uma ciência estática. As coisas hoje, elas evoluem muito rapidamente, né? E nós temos a obrigação, primeiro, de atender a pessoa da melhor maneira possível, atendendo às suas necessidades pessoais e de ter um olho muito forte voltado para ensino, pesquisa, para o que acontece no mundo inteiro hoje, para trazer para o nosso ambiente o que existe de mais moderno em termos de técnica. E isso requer uma atenção constante. O Hospital Vila da Serra possui um dos centros de medicina reprodutiva mais modernos da América do Sul. Além de tecnologia de ponta, trabalha com novos conceitos para estimular a ovulação. Um deles é a diminuição da medicação, que reduz significativamente os custos do tratamento e os incômodos provocados pelos hormônios. Vitrificação é uma técnica nova de congelamento, tanto do óvulo quanto do embrião. É uma técnica que está dando um resultado melhor do que a anterior, que era para o congelamento mesmo, em que o congelamento é mais rápido, por isso o nome de vitrificação, porque fica congelado em forma de vidro, né? Em que você pode congelar o óvulo e com isso guardar esse óvulo para ser fecundado no futuro, que é usado, por exemplo, por mulheres que vão adiar uma gravidez, e também para congelar o embrião, que depois seria transferido numa próxima etapa, numa segunda gravidez, se for o caso. Quais os tipos de tratamento para fertilização são feitos aqui na clínica? Nós fazemos todos os tipos que são possíveis de ser feitos hoje na medicina, né? Nós fazemos a fertilização in vitro com a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é quando você tem uma baixa muito grande de espermatozoides no homem, por exemplo, que você utiliza uma técnica para injetar o espermatozoide dentro do óvulo, então você pode fertilizar com um número menor ainda de espermatozoide. E fazemos a técnica de avaliação genética, o PGD, que é um meio de avaliar geneticamente o embrião formado, se ele está geneticamente bem para ter uma evolução adequada, sem riscos de aborto de malformações congênitas, como síndrome de Down, por exemplo. Qual o nível de sucesso desse tipo de tratamento? Está em torno de 50% de gestação, de bebê em casa. Quer dizer, de cada 2 mulheres que fazem o tratamento, uma delas engravida. Há um prazo para o congelamento? As dificuldades são congelar e descongelar. O período que fica congelado independe do tempo. O limite que existe é que a legislação brasileira hoje só permite tratamento de reprodução assistida até os 50 anos de idade da mulher. E quantas tentativas são permitidas? Você faz uma tentativa de uma fertilização in vitro em que você induz com hormônios uma multiovulação na mulher. Então ela ovula um número grande de óvulos. Então se você ovula 10, 15, 20 óvulos, você fecunda esses óvulos, você tem aí 15, 20 embriões. Então você tem quantas tentativas forem necessárias daqui para frente sem precisar de fazer mais nada. É comum mulheres com tratamento de doenças, como por exemplo o câncer, que elas se interessem em engravidar, e é possível isso acontecer? O mais importante que essa tecnologia trouxe é a possibilidade de você colher os óvulos dela antes que ela se submeta à radioquimioterapia. Você faz a punção, retira os óvulos, congela os óvulos,
ela faz o tratamento quimioterápico e o radioterápico que for necessário. Quando ela ficar curada, ela volta e os óvulos dela estão protegidos e não foram submetidos nem a quimio nem a rádio. São óvulos de melhor qualidade que você vai fecundar e transferir ela engravida. Vocês fazem algum tipo de tratamento no hospital que beneficie as pessoas carentes? Sim, nós temos um plano, um projeto que está em andamento de baixo custo e que a gente dá um desconto significativo, porque essa tecnologia ainda é cara, né? Já barateou muito dos últimos 5, 10 anos para cá, mas ela ainda é cara. E a medicação é muito cara. Então a gente tem um projeto de baixo custo em que o paciente se enquadrando nele nas tem um condições desconto sociais significativo de e baixa a gente renda. divide e o valor também cai bastante. No próximo bloco, um centro reconhecido pela excelência no tratamento dos distúrbios da visão. Fique com a gente! Pioneiro no implante da lente multifocal para catarata no Brasil, o Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães é referência internacional nos estudos da neurovisão. Nós somos o único hospital brasileiro de oftalmologia a receber uma certificação internacional de qualidade. Até hoje, nesses últimos 3 anos, outras instituições têm se candidatado, mas não têm logrado resultado. Isso torna difícil você criar um hospital de oftalmologia de alta complexidade. A oftalmologia básica, nós hoje nos equiparamos ao que existe de mais sofisticado que nós encontramos nos Estados Unidos e, efetivamente, nós nos propomos a fazer uma medicina chamada esse turismo de saúde, onde pacientes vêm de outras localidades para fazer tratamento com você. Nós hoje captamos pacientes a nível internacional. Hoje nós temos 4 modalidades de transplante. O transplante lamelar superficial, para um tipo de paciente específico. O transplante lamelar profundo, principalmente para pacientes portadores de ceratocone. O transplante convencional, quando não dá para fazer nenhuma das outras 2 modalidades. E o transplante endotelial, que se reserva para... a indicação ela é muito reservada para alguns pacientes, não são todos. Mas hoje é um transplante em que a gente realiza com uma incisão também pequena e cuja recuperação do paciente é muito mais rápida do que os transplantes convencionais. E quais são os casos em que é necessário um transplante? Principalmente os casos de opacidade corneana, reserva-se o transplante convencional, que aí você tem que trocar todo o tecido corneano. E o transplante endotelial é quando há uma perda da capacidade de uma camada da córnea de manter a transparência da mesma. Então, a gente substitui apenas essa camada, chamada camada endotelial. E esse procedimento, ele é comum no Brasil? Hoje, sim, ele está se tornando mais comum. Ainda são poucos os serviços que realizam, porque exige uma certa tecnologia para isso, câmaras anteriores, apesar de que o MG Transplantes, o nosso banco de olhos, ele já está nos entregando o tecido pronto para que a gente realize o transplante. Até há pouco tempo atrás, nós que tínhamos que receber a córnea e prepará-la para poder inserir no paciente. Como as pessoas podem se prevenir de doenças nos olhos? A principal prevenção é a consulta oftalmológica. A gente recomenda, aqui no hospital, todos os nossos pacientes são orientados a fazer um trabalho preventivo uma vez ao ano. O glaucoma, a catarata, algumas alterações retinianas, elas podem acontecer na sua fase inicial e muitas vezes até intermediária, de forma silenciosa, onde o paciente não percebe, porque muitas dessas doenças são muito lentas. O tratamento básico para catarata é cirurgia, não tem como a gente reverter um processo de opacificação do cristalino, que é a lente que nós temos dentro do olho, onde a catarata se instala, sem um procedimento cirúrgico. Há uma troca dessa lente por uma lente artificial. Já o glaucoma, o tratamento é feito no consultório oftalmológico. Hoje nós temos uma infinidade de tratamentos, dentre eles medicamentosos, que são os mais comuns,
Aqui no hospital, nós temos o SLT, se não me engano, hoje temos 3 ou 4 só equipamentos desses no Brasil, que é um tratamento com laser terapia, é um laser um pouquinho diferente do laser tradicional, e o tratamento cirúrgico que a gente reserva para casos mais avançados, cujo tratamento conservador, que seria o tratamento com os colírios ou laser, não surtiram tanto efeito. Doutora Márcia, fala pra gente um pouco sobre a síndrome de Irlen. A síndrome de Irlen é uma dificuldade apresentada por crianças e adultos pela desajuste à luminância que eles estão. Então, dependendo do nível de luminância, eles não se adaptam bem, eles se sentem ofuscados, eles se sentem sobrecarregados, levando a dificuldades de leitura, a dificuldade de prestar atenção na leitura, a dificuldade de absorver o que estão lendo, porque eles têm um nível de atenção prejudicado. Eles começam a ter, às vezes, lacrimejamento, os olhos ficam vermelhos e há um cansaço progressivo que os força a ter, volta e meia eles precisam de um descanso. E eles têm também um prejuízo que muitas vezes se reflete em dores de cabeça e baixa produção durante a leitura. Há uma diferença entre dislexia e síndrome de Irlen. Por outro lado, muitas vezes a síndrome de Irlen, que pressupõe um tratamento diferenciado, ela está sendo confundida com a dislexia e, portanto, as pessoas estão tendo um diagnóstico errado e, claro, tendo um diagnóstico errado, terão um tratamento também inadequado. Exatamente. A síndrome de Irlen afeta principalmente o processamento visual, o tratamento visual da informação. E ela é passível, então, de uma intervenção muito favorável, muito positiva, não invasiva. Para a dislexia, como a gente ainda nem sabe tudo que faz parte do quadro, existem intervenções. Então, síndrome de Irlen é visual. Dislexia, ela é neurovisual, ela é neurológica, mas ela ainda existe, não se conhece totalmente. A Fundação Hospital de Olhos realiza pesquisas, treina profissionais e educa a comunidade sobre a saúde ocular. Nós criamos a nossa própria fundação para fazer esse trabalho. Essa é uma herança que tenho do professor Hilton Rocha, esse desiderato, essa vocação para trabalhar e ajudar a criança na escola. Nós percebemos que não bastava apenas você resolver o problema refracional, dar óculos ou um tratamento de estrabismo. Algumas crianças, elas apresentavam problemas mesmo depois de terem corrigido o seu grau de refração, de miopia, astigmatismo ou o que for, elas continuavam apresentando dificuldades de leitura, dificuldades visuais de uma maneira geral, e algumas até não tinham problema nenhum, mas apresentavam essas condições. Esse grupo de criança nos aguçou a curiosidade e nós tentamos compreender o porquê dessa situação, uma vez que, se você medisse a acuidade visual, se fizesse aquele teste da letrinha... O teste padrão. O teste padrão, elas apresentavam o que nós poderíamos dizer de visão normal. Nós descobrimos aí um segmento, um grupo de crianças estimado pela literatura internacional, alguma coisa em torno de 12% a 15%, um grupo de crianças que mereciam uma atenção diferente daquela que a oftalmologia tradicional dispensava. Nós estamos falando de um grande entrave à educação, ao desenvolvimento escolar. São milhões de crianças. O exame tradicional, ele identifica hoje o que o Ministério da Saúde cita como sendo alguma coisa em torno de 30% das crianças na escola apresentam problemas de refração que a oftalmologia tradicional é capaz de identificar e corrigir. Adicionalmente, portadores, sendo esse grupo portador ou não de alguma deficiência refracional, nós temos 12% de crianças que apresentam dificuldades de processamento visual que não afeta aquele teste de acuidade visual que você faz, que é o tamanho da letra. E como lidar com essas crianças, com esse contingente? A primeira providência que a
nós temos que tomar aí é saber identificar essas crianças, uma vez que elas recebem tradicionalmente ou comumente o diagnóstico de dislexia, pura e simplesmente dislexia, e um diagnóstico de visão normal pelo oftalmologista. A nossa primeira preocupação foi treinar o oftalmologista, treinar todos os profissionais da área de saúde relacionados à educação, para que eles saibam diagnosticar e identificar essa criança, porque sem identificação essa criança não vai receber tratamento. Uma vez identificado esse grupo de crianças, nós passamos a treinar profissionais também da área de saúde, inclusive a oftalmologia, para que ele dispensasse esse tratamento a essas crianças localmente. Porque nós estamos falando de um cenário de Brasil. Seria impossível para nós, como fundação, conseguir dispensar tratamento a um volume tão grande. Foi dentro desse projeto que nós já treinamos 6.000 profissionais de 23 estados do Brasil. E o que vocês estão propondo, então, é ampliar esse tipo de exame. Além do exame de visão e de audição, que é necessário, esses exames são necessários, vocês vão colocar mais exames, não é isso? Mais verificações. O objetivo não é transformar a escola num centro médico. Longe disso. O objetivo é o contrário. É as secretarias da saúde apoiarem as secretarias de educação em tentar resolver algumas limitações que as crianças têm, e para isso nada melhor do que ter um sistema que consiga identificar quais são essas limitações. Portanto, o nosso projeto ele passa exatamente por isso, conseguir fazer um rastreamento, uma triagem no ambiente escolar, que é onde estão as crianças, de algumas questões que podem influenciar o seu rendimento. Inicialmente, ela vai ser feita através de um conjunto de equipamentos que vão estar disponíveis dentro de todas as escolas, um conjunto por escola, em que nós deveremos capacitar um técnico de saúde nomeado pelo município dentro da escola para operar esses mesmos equipamentos, e esse mesmo técnico de saúde, que será ao critério do município ou da própria escola e tudo, esse mesmo técnico de saúde vai ter capacidade para fazer uma triagem da visão, da audição, do índice de glicemia, que é para identificar algum caso para tentarmos identificar os casos de diabetes, pressão arterial, um dos grandes problemas hoje que existe afeta já as nossas crianças é a obesidade infantil e a hipertensão arterial, e portanto peso e altura. E também fazemos ainda alguns questionários de triagem, como por exemplo triagem de saúde bucal. Com isso, essas informações recolhidas dentro da escola, junto dos alunos, o nosso sistema vai permitir processar essa informação e trazer a inteligência de número para o município, neste caso, ou o Estado, se for o caso de contratação ser a nível estadual e não municipal. No programa de hoje, mostramos que o conjunto de conhecimentos, tecnologias e inovações produzidos por importantes hospitais de Minas resultam na melhoria da saúde da população. Desse modo, o Estado se destaca cada vez mais na importante missão de oferecer os melhores tratamentos. Para rever este e outros programas, acesse o site minasmovimenta.com.br. Deixe lá comentários e sugestões. Seu contato pode fazer a diferença. No Instagram, @minasmovimenta, você também curte fotos dos bastidores das gravações. Voltamos na semana que vem. Obrigado pela companhia e até o próximo Minas Movimenta.